Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico, sempre para trazer algo importante, interessante para a nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre essa questão da demolição da antiga Universidade Gama Filho, né? A gente vai falar não da demolição em si, mas a gente vai falar sobre essa universidade, como que ela transformou aquele espaço sentimentalmente, na paisagem, enfim. Vamos ver agora aqui no Momento Geográfico. Gente, a gente está falando de uma universidade que foi criada em 1951. Primeiramente, em 1939, o ministro chamado Luiz Gama Filho, ele compra o Colégio Piedade e logo ali próximo ele inaugura, em 1951, a Universidade Gama Filho com Ciências Jurídicas como o primeiro curso de formação e depois, em 1965, o curso de Medicina entra em vigor. Então, nessa época de 1900 da década de 60 em diante, até a década de 90, a Universidade de Gama Filho teve seus momentos de glória, de alegoria, de ensinamentos, de formação de diversos profissionais que hoje estão aí no mercado e que, conversando com pessoas, hoje em dia as pessoas, quando viram aquelas cenas, lamentaram profundamente porque lembraram dos seus dias, né, de como que elas passaram pelaquela universidade e são o que são hoje. E aí a gente tem aqui um pequeno histórico para a gente poder entender e trazer algumas realidades, algumas reflexões. Na década de 90, né, com o governo federal, toda aquela crise da década de 90, isso começa a atingir a Universidade de Gama Filho, associado de alguns problemas relacionados à própria família do Gama Filho. Então você tem aí situações relacionadas aos aspectos econômicos que trazem grandes problemas, né? Inflação, pouco recolhimento de tributo, e isso acaba trazendo problemas para os próprios professores. Os professores começam um processo de indignação, a faltar ao trabalho, então você tem um processo de greves, automaticamente isso acaba respingando, chegando até os estudantes, prejudicando todo o andamento do ano letivo. Então todo esse processo de inflação, falta de recolhimentos, né, falta de salários, tudo isso acaba eclodindo e até que a universidade ela declara falência nesse sentido. Ela declarando falência, minha gente, todo aquele espaço ao redor da Universidade de Gama Filho acaba sendo extremamente prejudicado. Por quê? Você tinha papelaria, você tinha estacionamentos, bares, barracas de comida, de bebida, né? Então todo um fervilhar, toda uma dinâmica socioeconômica por causa da Universidade Gama Filho. E aí, antes de falar desse espaço, eu queria falar desse conceito que é o conceito de lugar, que está associado justamente ao espaço de convivência do ser humano que ele tem, os vínculos que ele acaba tendo no seu dia a dia, seja familiar, seja no trabalho, seja no colégio, seja num lugar de divertimento. Tudo isso acaba trazendo um vínculo sentimental muito grande para esse indivíduo. Então aquilo ali passa a ser um ponto de pertencimento. Então, conversando com professores, pedagogos, diretores que passaram pela Universidade de Gama Filho, o sentimento foi o mesmo de ver aquela implosão na televisão, né? Então eles acompanharam todo o processo de erosão que eu falo, não da erosão das dinamites que foram colocadas dentro daquele prédio para que pudesse implodir, agora no último domingo de novembro, mas justamente a erosão que foi feita por conta desses aspectos econômicos, falta de administração, que foram fazendo com que a universidade fosse sendo degradada cada vez mais e mais. Então esse conceito de lugar, ele entra muito nesse sentido. Então muitos professores, muitas pessoas que passaram por ali entendem justamente o que eu estou falando. Um outro aspecto importante que eu queria destacar é exatamente a questão do espaço polarizado. Esse espaço, conforme eu disse para vocês, a universidade como um centro e todos esses atores coadjuvantes na sua órbita, que eram os estacionamentos, os bares,
a papelaria, o espaço em que a pessoa alugava para que outros estudantes pudessem dormir, enfim, estar perto da universidade. Então tudo isso acabou sendo erodido literalmente, prédios foram sendo colocados à venda, à falência. Então houve uma expulsão muito grande nesse sentido. Então, dentro desse aspecto do espaço polarizado, ele é um espaço econômico, dinâmico, que tem um fator de repulsão e de atração. Atração quando ele atrai por conta da universidade, uma atividade econômica. Repulsão é quando acontece, por exemplo, esse tipo de situação, em que há uma evasão, uma expulsão desse tipo de atividade. Então essas atividades elas transformam, modificam, ressignificam o espaço, seja para propósitos bons ou ruins. O que aquele espaço acabou sendo acontecendo com o processo de abandono? A piscina que havia lá dentro começou cada vez mais abandonada, foco de Aedes aegypti, moradores de rua, usuários de drogas, um verdadeiro bairro fantasma naquela região, naquela parte ali da Piedade, porque todo aquele movimento se esvaiu, acabou sumindo como fumaça justamente por conta desses processos que nós acabamos de falar. Então, pessoal, fica aqui a reflexão dessas transformações do espaço que são expressas na paisagem. O que vai ser daqui para frente agora? A proposta é um chamado Parque de Piedade. Por um lado é bom, porque traz uma área de lazer para as pessoas, naquela área extremamente urbanizada, em que no passado não se pensava muito nessa questão de parque, mas por outro lado fica a dúvida se realmente o parque ele vai ser bem administrado, se não vai ter espaço para tráfico, para droga, para que não venha a ser um espaço degradado ou político, em momentos de política nesse sentido. Então o espaço ele é significado, ressignificado, desenhado, redesenhado de acordo com as necessidades da sociedade, do capital, que acabam trazendo aí toda essa formação desses geoespaços. Tá bom, pessoal? Então fica aí um pouquinho aí dessas pequenas reflexões. O que você acha? Você estudou na Universidade de Gama Filho? Conta aí, o que você fez? Se formou em quê? Tá bom? Pegou essa crise, não pegou? Compartilha conosco aí. Valeu, galera. Grande abraço. Geoespaços.